Boa noite, amados irmãos e irmãs. Nesses dias, nós temos visto várias porções da palavra de Deus. Durante a conferência de jovens e adolescentes, nós vimos porções do livro de Daniel. E ontem, no local 1, nós vimos uma porção de Atos 2, mostrando os princípios de um viver da igreja segundo a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco de mais alguns aspectos práticos da vida da igreja, utilizando porção de Tiago, capítulo 3. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque estamos tendo um novo começo. E quando nós falamos novo começo, no nosso interior, nós precisamos ter um desejo. Eu quero começar do zero. Isso não quer dizer que eu vou anular tudo que eu aprendi, tudo que eu ganhei, mas o meu coração é um coração de Senhor, eu não quero trazer vícios, costumes inadequados do passado. Eu quero ter um viver novo. Porque não é simplesmente alguma coisa nova da vida da igreja, a minha pessoa tem que ser nova. E existe nessa porção de Tiago, capítulo 3, uma palavra que mostra para nós o que é que causa problema em nossas vidas e o que causa problema na vida da igreja. Vamos começar vendo então Tiago 3, a partir do versículo 1. E esse versículo 1, eu vou ler segundo King James atualizada. Diz assim: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Existe uma tendência da nossa pessoa de querer ensinar os outros. Por quê? Eu é que sei das coisas, né? Certo? Eu é que sei das coisas. E eu quero ensinar os outros. Não, você não sabe, deixa que eu vou te ensinar. Então, Tiago aqui mostra: não vos torneis muito de vós mestres. Não tem esse tipo de coração. Se Deus fizer de você um mestre, muito bom. Mas não queira ser mestre por si só. Por quê? Porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Você sabia disso? Quem ensina é julgado com maior rigor. É. Então, você pode ver que no tribunal de Cristo vai ter graus de julgamento, maior rigor ou menor rigor. Então, não fique querendo a todo momento ensinar os outros. Entendeu o que eu quero dizer? O dom de ensinar é maravilhoso, você tem que exercer. Se Deus te deu. Agora, de si mesmo, querendo ensinar os outros porque acha que sabe, isso não é bom. E no versículo 2 diz o seguinte, na King James atualizada, né? Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Aqui Tiago diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. E quando o Tiago diz isso, inclui ele mesmo, entendeu? Ele está falando: eu também tropeço, todos nós tropeçamos. Mas existe algo que a gente tropeça demais, é no nosso falar. Irmãos e irmãs, vocês não sabem quanta destruição é causada na igreja pelo nosso falar.
Nós estamos tendo um novo começo. Que tenhamos também um novo falar. Entende? Não é alguma coisa de nós mesmos. Deus sentiu, abriu a boca e falou. Não é assim. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. Existe pessoa perfeita? Só o Senhor Jesus. Quer dizer, todos nós pecamos no falar. Se a palavra de Deus nos mostra isso, nós temos que então prestar atenção. Porque o que isso quer dizer? Perigo, perigo, preste atenção, aqui você vai tropeçar, então tem que prestar atenção. Compreenderam? Senão, essa advertência passa em vão. É pelo nosso falar que se consegue medir a idade espiritual de uma pessoa. Não é o falar no púlpito, é o falar no dia a dia. Por esse falar você mede e você consegue ver se uma pessoa é ou não é espiritual. Por quê? Porque as nossas palavras revelam o nosso caráter interior, revelam o que está em nosso interior. Mateus, capítulo 12, versículo 34, a segunda parte B. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso quer dizer o quê? Nós vamos prestar conta de cada palavra que nós falarmos. Lembra disso quando você abrir a boca, entendeu? E aqui diz, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, na hora de falar, eu tenho que ver, eu tenho que pensar, eu vou ter que prestar contas. Vou falar ou não vou falar? Se nós prestássemos atenção nisso, não iria diminuir tremendamente os problemas na igreja? O que é que causa um montão de problema na vida da igreja? É a boca, a nossa língua. Falamos coisas inadequadas. Nós tropeçamos nas palavras próprias. Isso quer dizer, no que eu devo ou não devo falar. Mas nós também tropeçamos nas palavras dos outros. Porque as palavras dos outros produzem, geram em nós raiva, alegria, né? Quer dizer, o que o outro fala gera uma reação em você. E aí, muitas vezes, o que o outro falou faz você daí tropeçar, porque a sua reação não é adequada. Agora vamos para a revista atualizada. Tiago 3, versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aqui mostra que
Um freio controla o cavalo. Um leme controla o navio. Aí nós precisamos ver quem me controla. Quem controla você? Quem controla a sua boca? Quem controla o que você fala? É você ou é o Espírito Santo? Você vê, de acordo com o que você fala, toma uma direção, entendeu? Então temos que ter bastante cuidado diante do Senhor. Então você vai dizer assim: então agora eu não abro mais a boca. Isso não é solução. Porque não é abrir ou não abrir a boca. A questão é você deixa ou não o espírito te controlar. Não adianta você não abrir a boca e você não deixa o espírito te controlar, compreende? Ontem nós falamos, né, que uma característica na vida da igreja, no viver da igreja é a comunhão. Eu dou para os outros o Cristo que eu tenho, não é isso? Eu dou Jesus às pessoas. O que eu ganhei do Espírito, eu dou aos irmãos através do meu falar. Mas também eu posso causar muito problema, não é? É isso que Tiago nos mostra. Versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui realmente é uma séria advertência a todos nós. E os versículos 9 em diante, versículo 9 em diante, mostra por quê. Com a língua bendizemos o Senhor em Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Alguma coisa está errada, não é? Bendizemos o Senhor e amaldiçoamos outros. Versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Desculpe, esqueci de falar, voltei para a revista atualizada. É que quando eu estava preparando essa comunhão, eu estava vendo qual versão era a mais adequada, né, para os irmãos compreenderem. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Versículo 11, acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Versículo 12, ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Porque ou é uma ou é outra. O que isso significa ou é uma ou é outra? Depende da pessoa que nós somos, depende daquilo que está em nosso coração. Se o meu coração está impuro, eu posso até falar palavras bonitas, mas é uma palavra impura, entendeu?
Deus quer trabalhar na nossa pessoa, naquilo que nós somos. O irmão Joxmar, né, na conferência de jovens e adolescentes, falou sobre a questão do caráter do homem. A nossa humanidade deve ser apropriada, deve ser elevada. Qual é a nossa realidade? Por exemplo, se tem uma figueira e você põe uma placa de identificação, Oliveira, vai fazer ela ser uma oliveira? Não. Então, tem uma figueira e diz, eu vou podar esse pé de figueira, ficar parecidíssimo com um pé de oliveira. Torna ela oliveira? Ó, as técnicas de cultivo da oliveira, eu vou aplicar na figueira. Torna a figueira oliveira? Preste atenção nesses pontos que eu estou falando, tá? Tem um pé de figueira aqui e eu planto ao redor da pé de figueira um monte de pé de oliveira. Torna essa figueira oliveira? Vocês estão compreendendo essas figuras que eu estou falando? As implicações? Se eu pegar uma figueira e plantar, e colocar lá no Monte das Oliveiras, vai tornar ela oliveira? Que tipo de língua você tem? Como é a sua língua na vida da igreja? Nós precisamos de Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus. Precisamos que o Espírito opere em nosso ser, nos transforme. Nesse novo momento da vida da igreja, amados irmãos, vamos ter especial cuidado com o nosso falar. Muitos nos atacam, falam qualquer coisa, mas nós não vamos agir assim. Compreende? Agora, voltando para Tiago 3, vamos para o versículo 13. Eu vou ainda ler na revista, aliás, na King James atualizada. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Na revista atualizada diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Então, quem é verdadeiramente aquele que tem sabedoria e entendimento? Você vê, é pelo viver dele, pelo procedimento dele, não é pelo que ele fala, é pelo viver e pelo procedimento. É mostrado nas suas ações. Aqui diz: quem entre vós, tá, é sábio e tem entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano do dia a dia. Isso é King James atualizada. Revista atualizada: mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras.
Tiago está falando uma coisa. Cuide. Porque antes ele falou cuidado falar, né? Aqui ele enfatiza, cuida do seu viver. Para que manifeste essa mansidão de sabedoria, que o que significa essa mansidão de sabedoria? Significa que nessa sabedoria, né, ela não agride ninguém. Muitas vezes nós estamos certos e quando mostramos para os outros que nós estamos certos, nós agredimos. Compreende? A verdadeira sabedoria, ela é mansa, não agride. Tá? Então, tem uma moderação no seu falar e nas suas atitudes. Provérbios 10, 19 diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós devemos viver uma vida santa e pura, e então nossa atitude tem que demonstrar Deus, expressar Deus. É isso que nós queremos. Isso gera um testemunho, as pessoas olham e dizem assim, essa pessoa é diferente, manifesta Deus. Por isso, como é importante nós exercitarmos o nosso espírito. Como é importante nós irmos na presença do Senhor. Como é importante nós pedirmos a Deus sabedoria. Está vendo? Pedir a Deus sabedoria. E essa sabedoria se manifesta no viver. A verdadeira sabedoria é conhecida pelas nossas obras, entendeu? Aquilo que nós fazemos. Muito bem. Agora vamos ao versículo 14. King James atualizada. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Então ele fala daquilo que tem em nosso coração. Daí, revista atualizada disse, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Daí o versículo 15 diz, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Revista atualizada diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, olha, a sabedoria dessa terra, o que gera? Inveja, gera amargura, certo? Gera ambição egoísta. Isso de acordo com King James atualizada. E revista atualizada fala inveja amargurada e sentimento faccioso.
a sabedoria dessa terra causa divisão. A sabedoria do homem causa divisão. Então, aqui diz, esse tipo de sabedoria. Então, a Bíblia mostra que tem tipos de sabedoria. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. É terrena. Não é a sabedoria que vem do alto. É terrena. É animal. Psique vem da sua alma. E é demoníaca. Significa é inspirado pelo inimigo de Deus. Por isso que causa divisão, causa facção. Você ouve as palavras de alguém. Se essa palavra está cheia de inveja, amargura, tem egoísmo, tem orgulho, tem sentimento faccioso, você sabe, essa sabedoria é da terra, é do homem e é demoníaca. Versículo 16 diz: pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Então você vê a sabedoria da terra, que problemas causa. Muitas vezes nós achamos, eu sei, mas esse eu sei é que tipo de sabedoria? Que é que produz? Daí, olha, onde tem esse tipo de sabedoria, tem inveja, tem rivalidade, né? Produz inveja, produz rivalidade, produz confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Revista atualizada diz toda espécie de coisas ruins. Mas louvado seja Deus, porque tem a sabedoria do alto, né? E está no versículo 17. Aleluia! Porque a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Isto é King James atualizada. Revista atualizada. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente. Indulgente quer dizer gentil, tá? É pacífica, é gentil, é tratável. Que significa tratável? Disposto a ceder. Disposto a acomodar a coisa. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então você pode ver aquela mansidão de sabedoria condiz muito com essa sabedoria que vem do alto. Olha essa característica. Eu acho isso espetacular. Pura, pacífica, gentil, disposto a ceder, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Precisamos ou não da sabedoria lá do alto? Precisamos não pedir a Deus sabedoria. Os irmãos que não ouviram as mensagens da Conferência de Jovens devem ouvir.
para compreender melhor essa porção. Imagina a vida da igreja assim. Quando você fala, quando você age, quando você vive, o que as pessoas tocam? Aqui tem algo que é puro, pacífico, gentil, disposto a ceder, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que vida da igreja maravilhosa, né? Precisamos ou não da sabedoria do alto. Não confie na sabedoria da terra. Você já viu o que a sabedoria da terra produz? Então, você vê, a gente sabe na vida da igreja, surgiu a briga, daí você vai ouvir. Ih, irmão, o negócio é o seguinte, esse assunto, e esse assunto eu sei. Aquele irmão não sabe nada. Eu sei. E ele veio criar confusão. Aí você ouve assim, é? Você sabe? Você sabe, mas que é que você manifestou? Você foi gentil? Pleno de misericórdia? Você estava disposto a ceder? Você compreende o que eu quero dizer? E olha por que isso é importante. Tiago 3,18, de acordo com King James atualizada, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Você semeia paz, colhe justiça. Você semeia paz, por quê? Porque tem a sabedoria do alto. Na revista atualizada diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isso quer dizer o quê? Quem promove a paz, ele está semeando o fruto da justiça para gerar justiça. E é isso que nós precisamos na vida da igreja: paz e justiça. Não é? Mas isso vem da sabedoria do alto. Nessa questão, né, o Tiago, ele não foi doutrinário, ele foi totalmente prático, mostrando como a sabedoria se manifesta. E aí você percebe como a questão da nossa língua é um grande problema. Correto? Agora, se nós tomarmos a palavra de Deus, aceitamos essa palavra de Deus em nosso interior a esse respeito, nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Da nossa boca sairá somente bênção, não maldição. Vai só sair água doce e não água salgada. Vai sair vida, não vai sair morte. E o que é maravilhoso é que nós podemos usar essa palavra para conhecer a nós mesmos. Daí a gente vê, puxa, eu pensei que eu tinha sabedoria, mas o que eu estava manifestando mostra que essa sabedoria não é do alto. Eu preciso da sabedoria do alto. Amém?
Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar a igreja em Fortaleza nessa nova etapa. Haja muita vida e edificação e, principalmente, haja uma grande mudança na vida e no viver de cada um de nós. Amém? Não é somente uma nova vida da igreja, nós devemos ser novos irmãos, né? Uma nova pessoa em Cristo. Amém? Que o Senhor os abençoe. Amém. Amado Senhor, nós te agradecemos porque a sua palavra é viva e verdadeira. Obrigado por essa porção de Tiago 3. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra expõe o nosso ser. Mas essa exposição é para mudança, é para transformação, é para aperfeiçoamento. Porque o Senhor nos ama. Nós queremos uma vida da igreja plena, onde cada irmão e irmã desempenha a sua função no corpo de Cristo, onde cada irmão e irmã abençoa os outros. Senhor, nós estamos aqui. O Senhor nos conhece. Então, vem operar, vem nos salvar a cada momento de nós mesmos. Nos salva da sabedoria terrena, nos dá a sabedoria lá do alto. Senhor, obrigado por esses dias de comunhão com os irmãos da igreja em Fortaleza e da região. Que o Senhor possa abençoá-los, guiá-los, avançando no seu propósito eterno. Oh, Senhor Jesus, e essa bênção chegue em cada casa, que em cada família haja transformação, porque está abrindo as portas para o Senhor operar. Se conosco, que sua bênção esteja aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, meus amados. Nós estamos encerrando aqui uma semana de muita bênção, muita palavra, desde terça-feira, que o irmão Miguel está conosco. Chegou, né, e foi lá para casa, claro, e por isso que eu falo conosco, né? E na quarta já tivemos comunhão em Quixadá, quinta, sexta, sábado, conferência de jovens, domingo à noite, Casa 1 e agora na famosa Casa 3. Nosso coração é muito grato ao Senhor e muito felizes com tudo que o Senhor falou. E essa palavra de hoje vem concluir um tema muito importante, que é a questão da sabedoria que nós precisamos ter. Nós vimos bastante isso na conferência de jovens, por isso reforço aqui, irmãos, né, não deixem de escutar as mensagens, as 3 mensagens da conferência de jovens que o irmão Miguel falou para nós, amém? Então, Daniel era um homem, espírito excelente, e por ter um espírito excelente, um espírito que buscava a Deus, que vivia contemplando Deus, um caráter elevado, ele conseguia ser sábio e foi elevado à condição de líder no Império Babilônico. O Império Babilônico sucumbiu, o Império Medo-Persa subiu junto.
Isso é uma pessoa que realmente tem um caráter pautado nas Escrituras Sagradas. Tudo que, né, Tiago fala aqui, a gente vê que está totalmente pautado, né, no pensamento de toda a Bíblia, né? O Gleito falando sobre provérbio, né, Gleito? Vai ter oportunidade de aplicar ainda mais nessas palavras, né, que foram faladas para nós. Nós agradecemos muito ao Senhor por isso. Quero reforçar, irmãos, o encargo da mensagem de ontem, os princípios do viver da igreja. E hoje, com os aspectos desse viver cristão, então você vê que ontem foi falado no aspecto coletivo, né? Hoje tem mais a ver com o nosso aspecto individual. Creio que tudo a ver, né? Tudo que foi falado aqui diz respeito à nossa atitude individual. Nós somos membros do corpo de Cristo e a nossa atitude individual, com respeito ao nosso falar, com respeito ao nosso viver, com respeito à nossa busca por sabedoria, isso vai refletir na vida da igreja. Amém? E nós precisamos desse novo começo, irmãos. Esse novo começo não é só uma mudança de método, não é de linha doutrinária, de linha teológica. Não estamos preocupados com isso. Precisamos nos preocupar conosco mesmo, com nós mesmos, com cada um de nós. Essa mensagem eu considero a mensagem das mais impactantes para nós como indivíduos nessa semana. Amém? Nós precisamos voltar a Tiago 3, ruminar, revisar. Eu vou tentar fazer o roteiro do M dessa semana com a mensagem de ontem e a mensagem de hoje. Eu gostaria que vocês ruminassem bem essas mensagens nas reuniões dessa semana dos PGMs. Amém? E vamos avançar. Pregando o Evangelho e ensinando as pessoas. Isso é discipulado. Fazei discípulos e ensinem. Fazer discípulo é um aprendiz. Todos nós precisamos ser um aprendiz de Jesus e ensinar outros a serem também aprendizes de Jesus. Não discípulos nossos. Nós não cuidamos nem de nós mesmos, quanto mais dos outros, né? Por misericórdia de Deus que isso acontece. Amém? Por isso precisamos de sabedoria. Amém? Palavra-chave dessa semana, eu pelo menos elejo para mim a sabedoria. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor, irmão Miguel, muito obrigado. Deus te abençoe. Temos muita coisa para fazer pela frente, né? Que vocês lembrem de orar por nós, a região de Uberaba, a região de Fortaleza, a região do interior de São Paulo. Deus tem levantado para esse novo momento. Amém? Temos uma responsabilidade muito grande. Estamos juntos, ombro a ombro. Cada dia que passa, né, Miguel? Mais demandas aparecem, mais irmãos ligam para nós, mais igrejas nos procuram. Então, irmãos, essas três regiões têm uma responsabilidade muito grande nessa nova fase. Amém? E não queremos seguir os princípios anteriores de verticalidade, mas de horizontalidade na comunhão com irmãos, comunhão com as igrejas, irmão ajudando irmão, igreja ajudando igreja, e assim Deus vai nos abençoar muito. Amém? Eu creio nisso. Vocês aqui da Casa 3 estão bem animados, graças a Deus, novo local, novo encargo. Vamos pegar esses princípios que nós vimos essa semana e aplicá-los no nosso viver, no nosso falar, resultando numa vida da igreja multiplicadora. Uma vida da igreja que faz discípulos. Amém? Precisamos aumentar em número, irmãos. Precisamos crescer em número. Não apenas em qualidade, mas em número. Amém? Você precisa se dispor a ser um discipulador, um pregador do evangelho e um que cuida das pessoas.
Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Miguel. Em maio a gente se vê novamente, pelo menos os casais. Estaremos ali na comunhão de casais. Amém?